Eu vou explicar os dois aí, certo? O que o terraplanista esqueceu e o que o pastor, obviamente, fez de conta que esqueceu também, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, o terraplanista foi lá, pegou o livro de Jó, certo? Capítulo 38. A gente vai ler os primeiros versículos para vocês entenderem, tá? Então diz assim, ó. Depois disso, o Criador, Yahweh, respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e pergunta-te-ei, e tu me ensinarás. O Criador falando pro Jó: tu me ensinarás, hein? Vamos lá, vou fazer pergunta, tu me ensinarás, vamos ver. Então diz assim: aonde estava tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, as medidas da terra, tá? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, né? Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem assentou a sua pedra de esquina, a sua pedra angular. Então, aí vem falar sobre as fundações, a base da terra. A terra tem uma fundação. Quem está falando isso? O Criador, certo? Ele está falando, quem colocou a fundação da terra? E aí, ele está perguntando para Jó, você não é inteligente? Vai lá, responde para mim, quem colocou a fundação da terra? Né? Beleza, a gente sabe que Jó vai ficar calado. Mas olha só, o pastor vai vir aqui no livro de Jó também, olha só, hein, que sacada. Vai pegar o capítulo 26 e vai dizer o seguinte, olha só, está escrito aqui, ó. O norte se estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ou seja, o Criador suspendeu a terra sobre o nada. Quem está falando isso é o Criador? Então, quem que está falando aqui? É só começar a ler aqui, ó. Aqui, ó, no início do capítulo diz assim: Jó, porém, respondeu dizendo, e o norte se estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Quem está falando? Jó. Então, o pastor ele usa para definir que a terra é uma bola flutuante, o que Jó está falando. Porém, no final, quem que chega? O Criador. Diz assim, depois o Criador respondeu a Jó de um redemoinho, dizendo, agora o Criador está falando, não é mais Jó, nem os amigos dele, não, agora é o Criador de suas terras, certo? Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é sem conhecimento? Deixa eu ver. É o cara que falou que a terra está flutuando. Ah, bom! O Criador falou, quem é esse sem conhecimento para falar as coisas? O que o cara sem conhecimento falou? Que a terra está flutuando, beleza. O que o Criador falou assim? Bem aqui, ó. Sobre que estão fundadas as bases da terra. Quem falou isso? É lógico que o teólogo, o pastor, ele sabe que estava falando uma coisa que estava falando outra, certo? Quem está falando uma coisa que estava falando é Jó. E aí depois vem aparecer o Criador, que vai falar o quê? Que colocou fundações na terra. Agora, eu vou explicar uma coisa aqui. Nós sabemos